Graça e paz, meus queridos, meus irmãos e minhas irmãs, varões e varoas, vasos e vasas. Quero essa noite falar a respeito do pacto ao qual Deus fez com Abrão e te mostrar a importância, a qual teve dentro de um contexto e o que representa esse pacto ao qual Deus fez e como isso é aplicado às nossas vidas. Isso se encontra no livro do Gênesis, capítulo de número 15, a partir do versículo 17, que diz assim, eu vou estar lendo. E aconteceu que, quando o sol se pôs e ficou escuro, eis que um forno de fumaça e uma lâmpada acesa passaram entre aqueles pedaços. No mesmo dia, o Senhor fez um pacto com Abrão, dizendo, a tua semente odeia esta terra, do rio do Egito até o grande rio, o Eufrates. Este texto, ele está simplesmente conectado com o capítulo de número 14, porque logo após uma vitória, onde Abraão resgatou seu sobrinho Ló, e onde ele tinha o direito, de tomar os despojos do inimigo, porque era costume de todo aquele que ganhava uma guerra. Porém, Abraão nada quis, a não ser o alimento ao qual aqueles que estavam com ele para pegarem e simplesmente se alimentarem. Era tudo o que ele queria. E o resto, o rei de Sodoma que ficasse, porque Abraão não queria que fosse tido um pensamento ao qual ele veio a enriquecer por conta de outra pessoa, senão de Deus. E o capítulo de número 15 vai começar simplesmente com Deus falando com Abraão e lhe dizendo, Abraão, eu sou a tua recompensa, o teu grandíssimo galardão. É muito interessante, porque quando Deus fala isso, Abraão simplesmente ele vai dizer, mas poxa, do que me vale, riqueza e tudo isso, se o único herdeiro que eu tenho é aquele que está na minha casa, o meu servo Eliezer, e ele vai ficar com tudo. Eu não tenho a minha própria semente, para herdar aquilo que vier às minhas mãos. Então Deus vai dizer, não vai ser o teu servo, ao qual está contigo há muito tempo, mas aquele que virá da tua entranha, este sim, é o que há de herdar todas as coisas. Só que o que limitava Abrão, onde ele não conseguia enxergar a grandeza da promessa que Deus estava fazendo para ele, era simplesmente porque ele estava dentro de uma tenda. E quando a gente se encontra dentro de uma tenda, a nossa visão ela é totalmente limitada. Nós não conseguimos enxergar aquilo que está a céu aberto. Então é por isso que Deus vai dizer, Abraão, sai de dentro dessa tenda para mim te mostrar uma coisa. E quando ele sai de dentro da tenda, Deus vai dizer, olha para o céu e conta as estrelas, se você puder. Também olhe para os grãos de areia da praia e conte, se você as puder contar. E é claro que ele jamais conseguiria. Talvez ele possa até ter começado a fazer a contagem, mas desistiu, porque é impossível. Só Deus conhece todas as estrelas, E a Bíblia ainda vai dizer que ele chama todas elas pelo seu nome. Então, Abraão não podendo contar, Deus vai dizer então, esta será o tamanho da tua descendência, a qual eu hei de te dar. E vocês possuirão uma terra, Uma terra onde nós sabemos que Deus sempre dizia que mandava leite e mel. Quando Deus está ali conversando com Abraão, ele vai dizer para que ele pegasse novilho e também pegasse pombo e rolinho, cortasse, sobre um altar, para ali oferecer ao Senhor, para que fosse feito um sacrifício, para que fosse simplesmente também chancelado aquela promessa, para que fosse chancelado aquele momento, para que fosse registrado. E se tem uma coisa que Abraão entendia, era de oferecer sacrifícios a Deus. Então nós vamos vendo que no decorrer da história que vai se passando, Deus também vai falando a respeito, dentro dos versículos aqui, que o povo de Israel passaria por um momento muito difícil, porque quando quando Abrão coloca ali sobre o altar aqueles animais a qual ele tinha cortado em dois, e ali eles estavam, a Bíblia diz que pássaros, começaram a vir para querer simplesmente pegar aquelas carnes, até porque
acabaram de ter sido imoladas e postas ali sobre aquele altar. E dentro de tudo isso, Deus estava também falando com Abrão a respeito daquilo que o povo de Israel iria padecer na terra do Egito por um tempo determinado de 400 anos, né, onde eles seriam escravos. Isso vai se dar lá na frente, logo quando José está lá no Egito e ele vem a morrer, e o rei que sucedeu ao que antes, né, outrora, juntamente esteve com José, reinou. Esse novo rei simplesmente não conheceu a história de José e por isso o povo passa por uma grande aflição. Mas tudo isso já havia sido dito a Abrão a respeito da sua descendência. Só que Deus disse que daria a este povo, como nós lemos aqui no versículo de número 18, que Deus daria a terra, né? Agora nós sabemos muito bem que era a terra de Canaã e todas aquelas circunvizinhanças, né? Ali habitavam povos, os povos cananeus e outros também, mas Deus simplesmente daria vitória. E Deus, quando ele quis chancelar essa promessa, ele fez um pacto com Abraão, onde nós lemos no versículo de número 17. E como que era formalizado, né, um pacto naquele tempo? E esse é um fato muito importante, histórico, até mesmo eu posso dizer que arcaico. Quando um pacto se era feito, a palavra pacto, dentro da sua etimologia original, no termo hebraico, ela significa literalmente cortar. Cortar. Por isso que Abraão corta os animais a qual o próprio Deus mandou e coloca ali sobre o altar. Só que não era só isso. Quando os animais eram postos e como forma de a formalização daquilo que estava sendo feito, as duas testemunhas, né, que estavam fazendo aquele, vamos dizer assim, aquele concerto, aquele pacto, elas tinham que passar por entre aqueles animais que haviam sido cortados ao meio. Por quê? Porque dentro disso, havia uma mensagem a qual eles estavam dizendo: se eu não cumprir com aquilo que eu estou falando, né, se uma das testemunhas não cumprissem com o pacto a qual estava sendo realizado, estava sendo feito, então que deveria acontecer com eles a mesma coisa que acontecera com os animais que estavam postos sobre o altar. Então, era esta mensagem a qual Deus estava se utilizando quando ele simplesmente manda Abraão imolar esses animais. E quando nós vamos ver que eles estão passando, né, no meio dos animais, e o certo, né, como eram duas pessoas fazendo este acordo, então o correto era que as duas passassem por entre os animais. Só que a Bíblia vai dizer no versículo de número 17 que nós lemos, né, que aconteceu o quê? Quando o sol se pôs, tudo ficou escuro e um forno de fumaça e uma lâmpada acesa passaram entre aqueles pedaços. E isso, quando nós vamos ver, representa a manifestação de Deus. A glória de Deus está representada dentro de uma tipologia, né? A fumaça, e também deste forno de fumaça. E também está escrito aqui a lâmpada acesa. Isso é para a gente entender que, por mais que no tempo antigo, quando se era feito um pacto, era de forma correta que os dois, né, que estavam ali fazendo passassem por entre os pedaços, só que nesse daqui foi diferente. Apenas Deus passou por entre aqueles pedaços que haviam sido cortados. E o que isso quer dizer? E o que isso representa? Deus estava simplesmente dizendo a Abraão que a promessa a qual ele estava fazendo e o pacto a qual ele estava firmando não dependia de Abraão o cumprimento, não dependia de Abraão a certeza e a veracidade. Era como Deus simplesmente tomando a responsabilidade para si e dizendo: isto que eu estou fazendo, isto que eu estou firmando aqui, depende só de mim. E se eu não cumprir,
que aconteça comigo a mesma coisa que fora feita com esses animais. Só que nós sabemos que existe certas coisas, né, que a Bíblia vai dizer que são impossíveis para Deus. E eu não vou estar falando sobre isso hoje. Só que uma delas, das quais nós conhecemos, é que é impossível para Deus mentir. Quando ele está falando com o profeta Jeremias, e ele vai fazer uma pergunta dizendo: Jeremias, o que vês? E ele vai responder: Senhor, eu vejo uma vara de amendoeira. E a resposta do Senhor é: viste bem, porque eu velo para cumprir com a minha palavra. Então, Deus é aquele que vela. E velar significa simplesmente aquele que vigia, aquele que está atento, que está de prontidão, que está simplesmente disposto a fazer com que algo aconteça rápido, porque Deus tinha pressa, né, dentro do contexto ali, onde ele vai dizer para Jeremias a respeito de que ele estava vigiando, né, para que o cumprimento da sua palavra se desse rapidamente. E o interessante dentro deste pacto, né, da forma como era feita antigamente, a qual eu já trouxe a explicação, era isso. De fato, os dois deveriam passar, porém só Deus passou por entre os animais, deixando essa mensagem bem clara para Abraão. Só que também existe uma mensagem para nós. E o que essa mensagem quer dizer é que simplesmente tudo aquilo que Deus prometeu nas nossas vidas, cabe a Ele realizar, cabe a Ele cumprir a palavra dele, cabe somente a Ele cumprir tudo aquilo que Ele prometeu ao homem, que somos nós. E quando eu digo homem, eu estou falando a humanidade. Então, dentro dessa palavra cabe homem e mulher. Isso quer dizer que cabe a Deus o cumprimento das suas promessas nas nossas vidas, e que nós podemos simplesmente descansar, que aquilo que Ele tem para fazer, que aquilo que Ele tem para realizar, que tudo aquilo que Ele nos prometeu um dia, de fato, vai chegar o momento onde se dará que o Senhor irá simplesmente realizar o cumprimento das suas promessas na nossa vida, porque Ele mesmo vai dizer que não é homem para que minta, e Ele não é filho do homem para que se arrependa. Ele ainda vai dizer: por acaso prometeria o Senhor e não cumpriria? Então Deus é aquele que realiza grandes feitos nas nossas vidas. E o que nós precisamos fazer é descansar nas promessas do Senhor. Assim como Abraão descansou, teve a plena confiança em Deus, confiou em tudo aquilo que lhe havia sido prometido, a respeito da semente que viria dele, a respeito da terra prometida, a respeito da sua grande descendência. E eu não sei, né, a respeito das promessas das quais Deus tem feito a ti, mas o que eu quero te trazer aqui essa noite é que você pode ter a certeza que aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir, e que depende dele o cumprimento da promessa, e que o nosso trabalho é descansar e confiar que Ele é poderoso para fazer. E ter fé é algo muito importante, porque nós estamos demonstrando e declarando que nós confiamos que Ele há de realizar, que Ele há de fazer nas nossas vidas aquilo que nós mesmos não temos condições. Abraão, Isaac ou Jacó não tinham condições em si mesmos para simplesmente chegarem e tomarem a terra de Canaã, mas o Senhor foi aquele quem liderou a Josué, porque foi nele que se cumpriu a entrada na terra prometida, foi nele que se cumpriu o cumprimento daquilo a qual Deus havia feito aos grandes patriarcas. Isso é muito lindo de se ver, mas Deus cumpriu tantas coisas na vida de Abraão, de Isaac, de Jacó, e não vai ser diferente na tua vida, não vai ser diferente na tua história. Então, que você saiba que a mensagem de Deus depende de mim, sou eu quem faço, sou eu quem opero, sou eu quem vou agir, e sou eu quem vou trabalhar em seu favor, e que o teu trabalho seja descansar em mim. E que você possa receber essa mensagem no seu coração, que você possa até mesmo ler depois e refletir, pesquisar,
e simplesmente ser edificado. Que Deus abençoe a cada um de vocês grandemente. E se gostou, curte, compartilha e se inscreva, tá bom?